Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, mas antes eu queria que você pensasse um pouco. Pensa comigo em duas pessoas, não vale seu pai e não vale a sua mãe agora e nem seus irmãos ou irmãs. Quero te levar a pensar um pouquinho mais além. Pensa em duas pessoas que te influenciaram de uma forma muito positiva em algum momento da sua vida. Talvez a profissão que você tem hoje, até o seu casamento, né, essa pessoa te ajudou. Pense em duas pessoas que tiveram uma influência muito positiva na sua vida. Quem aqui já conseguiu identificar essas pessoas? Todos nós temos pessoas, não pensa em coisa ruim agora, pensa em coisa boa. Né? Pessoas que te influenciaram de uma forma muito positiva. É muito interessante, em 2021, na Eurocopa, depois de um jogo entre Portugal e Hungria, o Cristiano Ronaldo foi dar uma entrevista, uma coletiva. Cristiano Ronaldo, um jogador muito conhecido, quem gosta de futebol, com certeza sabe de quem eu estou falando. E até você que não é muito ligado em futebol, com certeza você sabe de quem eu estou falando. O Cristiano Ronaldo, ele é um influenciador. Como o Neymar, há uns anos atrás, pintou o cabelo de branco e aí apareceu um monte de gente aí com o cabelinho branco. Diz que não tinha nada a ver, mas na verdade tem. E o Cristiano Ronaldo, dando aquela entrevista, tinha a Coca-Cola, era patrocinadora daquele evento, e tinha uma garrafa de Coca do lado de uma garrafa de água. Ele tirou aquela garrafa da Coca-Cola e ele colocou a água e ele fez um comentário com relação ao refrigerante e com relação à água. Impressionante aquele comentário que ele fez. As ações da Coca daquele dia para o outro dia da Coca-Cola, elas caíram 4 bilhões de dólares. Você tem noção o que é isso? Depois foi recuperando, mas de um dia para o outro as ações caíram 4 bilhões de dólares. O tema da minha palavra nessa noite que eu quero conversar com vocês é influencer de Jesus. Fala assim, influencer de Jesus. Nós estamos na era dos influencers digitais. Tem os blogueiros aí também, mas os influenciadores, eles estão por toda parte. Gente, tem muita coisa boa, mas tem uns negócios que eu vou te falar. Meu Jesus amado. Tem uns negócios muito estranhos. Muito estranhos. E são pessoas com milhões e milhões de seguidores. O que é um influencer digital? Influencer digital é a pessoa que detém o poder de influenciar um determinado grupo. Nas redes sociais, são influenciadores de imagem, opinião, estilo de vida e comportamento. Tem muito a ver. Algumas modas que nós vemos têm muito a ver com esse pessoal. E eu quero conversar contigo um pouquinho nessa noite sobre este assunto, mas não quero me deter muito a essa turma aí. Eu quero pensar contigo numa outra dimensão. Eu quero pensar com você em algo que realmente Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1. 1 Coríntios 11, 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vou ler de novo e você repete após mim, com voz de quem está aquecido, porque aqui dentro desse lugar está gostoso, está bem quentinho, o Espírito Santo está neste lugar, você é uma brasa viva em nome de Jesus, amém? Aleluia! Então, se tiver alguém meio geladinho aí do seu lado, você fala assim, você fica esperto aí. Então, repete após mim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu tenho me esforçado, e eu gostaria e quero influenciar a sua vida. Então, você pode me deixar influenciá-lo, e você pode me imitar, assim como eu tenho sido influenciado e eu tenho imitado Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor tem colocado eu e você na face dessa terra para nós influenciarmos pessoas. E é tão interessante que desde criança nós passamos por esse processo. Desde criança nós somos influenciados pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, na escola nós recebemos influência. Então, desde criança nós vamos passando por este processo. Mas conforme nós vamos crescendo, isso aqui é muito interessante, conforme nós vamos crescendo, essa situação não muda.
ainda continuam coisas acontecendo ao nosso redor. Mas a diferença é que conforme nós crescemos e amadurecemos, agora a gente consegue discernir. Eu quero que isso aqui me influencie, eu não quero que isso aqui me influencie. Tá? Nós vamos tendo maturidade e nós conquistamos o poder de escolher o que vai nos influenciar. Existe um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais gastamos tempo no convívio com elas. Isso aqui é muito interessante, eu penso que é uma grande realidade. Aquelas pessoas que estão muito próximas a você. É muito interessante dentro do casamento. Quando casa, normalmente o primeiro ano sai faísca para todo lado. E alguns depois as faíscas continuam, né? Mas no primeiro ano é um tempo de adaptação. É um tempo onde estão se conhecendo. É um tempo onde um quer influenciar o outro e quer mudar a rotina, a história do outro. Mas aí, com o passar do tempo, aquilo vai se ajustando. E depois de um tempo, é muito interessante quando você olha para os casais, estou falando daqueles que realmente têm conseguido crescer e amadurecer nesse processo, você vai vendo que um influencia o outro. E isso aqui é muito legal, cada família tem, né, a sua história e o seu jeito de ser. Lá em casa, no começo do casamento, nós sempre jantávamos à noite. Quem aqui gosta de jantar? Olha, tem uma turma que gosta de jantar. Quem não gosta de jantar, gosta de tomar um cafezinho à noite, um negócio mais leve. A turma da janta ganhou, hein? E ganhou estourado, hein? Mas nós gostávamos de jantar, e a gente jantava. Mas eu, particularmente, eu como muito pouco. Eu gosto de um docinho. Fui fazer um check-up agora, estou lascado, gente. Estou aí, tem que me cuidar, aí está tudo ali no limite, ó. Mas eu particularmente eu como pouco. E a Rosângela um dia falou para mim, mas escuta, a gente fazer janta, você come um tiquinho desse aqui? Lá em casa a gente sempre tomava café, você não quer fazer só um lanche à tarde? Já faz uns 20 anos lá em casa que a gente faz só um lanchinho à tarde, só um cafezinho. Então, ela me influenciou nessa questão. E isso vai acontecendo dentro da família. Agora, queridos, Provérbios capítulo 13, verso 20, diz assim: aquele que anda com os sábios, olha só que lindo isso aqui, aquele que anda com os sábios será o quê? Cada vez mais? O que é isso? É influência, você andar com pessoa inteligente, você andar com pessoa que tem visão do futuro, você andar com pessoa que pensa para frente, você vai se tornar como essas pessoas. Mas olha só o que ele fala depois no final do versículo: mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso aqui tem tudo a ver com as pessoas que estão à nossa volta, com aquilo que acontece no nosso entorno. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Todos nós exercemos influência e somos influenciados pelo ambiente, pelas pessoas que estão próximas a nós. A tecnologia é uma bênção. Mas ela tem nos roubado alguns valores e nos influenciado muitas vezes de uma forma negativa. Não sou contra a tecnologia, como você, hoje nós não conseguimos mais viver sem a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso trabalho, não tem mais como ficar fora de tudo isso. Mas ela tem nos roubado e tem nos influenciado em algumas coisas de uma forma que não é uma forma positiva. Pensa comigo há uns anos atrás. Vamos pensar uns 10 anos atrás. Quando tinha um aniversário, normalmente o que você fazia? Você ia no aniversário. Você dava um jeito de dar um abraço nessa pessoa, de cumprimentar essa pessoa, felicitar ela. Às vezes até você ligava, mas normalmente nós fazíamos isso. Hoje, normalmente, o que nós fazemos? Mandamos uma mensagem. A gente manda um bolinho, feliz aniversário, aquela figurinha e tal. A gente vai perdendo algo tão gostoso dos nossos relacionamentos. Ou às vezes faz um videozinho. A tecnologia, aconteceu algo muito interessante com a tecnologia. Ela uniu as pessoas que estão distantes. Ela tem essa facilidade daqueles que estão muito longe, poder unir no sentido de poder conversar, poder estar fazendo uma videoconferência, um conversando com o outro, mas ela acaba afastando aqueles que estão próximos. Vai num restaurante,
numa lanchonete, numa pizzaria, e presta atenção no que está acontecendo à sua volta, ou se não, na mesa onde você está. Cada um no seu celular, mandando mensagem, e você não vê as famílias mais conversando como conversavam antes. Sem perceber, nós somos influenciados de uma forma que não é uma forma muito positiva. Não estou falando que a tecnologia é ruim, muito pelo contrário. A tecnologia é uma bênção, mas tem alguns valores que nós precisamos cuidar muito. O que é um amigo para você? Hoje as verdadeiras amizades são muito raras. Elas não acontecem com naturalidade como acontecia um tempo atrás. Não estou com o meu celular aqui, mas hoje é muito interessante. Você fica na tela, rolando, para ver os seus amigos. Você fica igual o rato de laboratório. Rola. Viu o ratinho quando ele fica naquele rolando? Mas na verdade, é tudo virtual. Não é aquela coisa de estar junto, de realmente poder ter essa proximidade. Os sociólogos apontam que o excesso de tecnologia é a causa da infelicidade de muitas pessoas, porque há muita comparação. Essa influência daquilo que você vê. A gente sempre brinca, né? E já escutei isso algumas vezes aqui. Você não vê muitas pessoas postando selfie que está lavando roupa, limpando a casa, ou trocando fralda de criança. Não, esse tipo de coisa não. É só coisa... E as pessoas ficam se comparando muito. Fazendo essa pequena introdução, eu quero olhar junto com você, nessa noite, o exemplo de alguém que recebeu uma influência na sua vida. Ele se deixou influenciar. Ele se deixou influenciar de uma forma extremamente positiva. Isso não só mudou a vida desse personagem que nós vamos conversar um pouquinho essa noite, mas mudou a vida da sua família e de todo o entorno aonde ele vivia. Todo o entorno aonde ele vivia. Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, nós vamos ler, são 20 versículos, mas nós vamos ler para você ficar bem antenado. Talvez você já leu esse texto, já escutou mensagens sobre esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Olha só o estado desse homem. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. É muito interessante quando você começa a ler o texto. E você realmente precisa mergulhar e entrar dentro do texto para você entender o que o texto está falando. Então, se você só fizer uma leitura superficial do texto, uma história interessante. Mas quando você aprofunda um pouco no texto, você começa a ver alguns detalhes. Alguém que era preso por correntes nos seus pés, nas suas mãos. Alguém que por conta da possessão que sofria, ficava tão forte que arrebentava aquelas correntes. E ninguém era suficientemente forte ou corajoso para tentar segurar ou prender esse homem. Olha a situação desse homem. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. A legião romana era constituída de mais de 3.000 soldados. Entre 3.000 a 5.000 soldados constituíam uma legião romana. Então, o que ele está falando aqui? Quando ele diz, meu nome é Legião, ele está dizendo aqui, nós estamos aqui em 3.000 ou mais espíritos malignos.
Respondeu ele: porque nós somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram este fato na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, preste muita atenção, tem uns detalhes nesse texto que são extraordinários. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe. Alguém que suplica é alguém que está numa situação, não está só fazendo um pedido. Alguém que está suplicando realmente está clamando, está implorando. Era isso que esse homem estava fazendo. Que o deixasse ir com ele. Esse homem queria ir com Jesus, queria ir com os discípulos. Jesus não o permitiu. Eu quero parar aqui só um pouquinho e deixa aí o texto. Jesus não o permitiu. Não parece um negócio muito estranho? Jesus está ali, faz uma obra linda de libertação na vida daquele homem, e agora aquele homem suplica, quer ir com ele, quer ser um dos seus discípulos, quer caminhar com ele, mas ele não permite que ele vá junto com Jesus e os seus discípulos. Mas olha o que Jesus diz para ele: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Aleluias, aleluias. Vá para a sua casa, para a sua família e anuncia-lhes tudo o que Deus fez por você. Verso 20, para nós encerrarmos. Verso de número 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Grava esta palavra, o nome desta região era Decápolis. Fala assim, Decápolis. Eu já vou te explicar o que significa Decápolis. E ele começou a anunciar em Decápolis e o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Queridos, o escritor desse evangelho, ele nos traz alguns detalhes impressionantes. Se você for um pouquinho antes, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 35, você vai ver que Jesus ele entra num barco para ir até esta região, aonde ele ia ter um encontro com este jovem, com este homem, que estava numa situação muito difícil. Os discípulos não sabiam, mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. E quando eles estão no caminho até Gadara, uma tempestade se levanta, e segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, aqueles que gostam de se aprofundar nas escrituras, essas pessoas falam que o diabo não queria que Jesus chegasse àquela cidade de forma alguma, e por isso se levanta aquela tempestade, mas independente da tempestade que se levantou, Jesus se levantou naquele barco, e ele falou para o mar: mar, acalme-se. E agora ele chega naquela região, e ele encontra um homem agitado, um homem atormentado. Mas agora, Jesus Cristo, ele vai de encontro àquele homem. Jesus libertou este homem da escravidão. Este homem era um escravo do diabo, como eu e você, em tantas situações. Ele era um escravo, mas ele foi liberto por Jesus. E ele agora começa a ter a sua vida.
na sua vida um trabalhar de Deus. Jesus se manifestou, queridos, para destruir todas as obras do diabo na minha vida e na sua vida. É para isso que ele veio. E agora ele olha para esse homem com compaixão. 1 João 3,8 diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Diante dele todo joelho se dobra, os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Mediante a autoridade da palavra de Jesus, aquela legião de demônios saiu daquele homem. Agora Jesus começa a exercer uma influência na vida daquele homem. E aquele homem se deixa ser influenciado por Jesus e por aquilo que Jesus queria fazer na vida dele. O propósito de Jesus na vida daquele homem é muito grande, é muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Quando você lê o texto de uma forma muito superficial, você apenas vê alguém que estava possesso, alguém que estava endemoniado. Mas quando você aprofunda um pouco no texto, você vê alguém com um potencial muito grande, alguém que realmente tinha algo muito especial. Como eu e você fomos escolhidos por Deus para levarmos as boas novas do Evangelho. Aleluias! Por isso que a palavra fala em João capítulo 8, verso de número 36. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é o libertador. Aonde ele chega, os demônios tremem e os cativos são libertos. Satanás tentou matar Jesus, tentou de todas as formas virar aquele barco, ele tentou afrontar, agora ele tenta impedi-lo de entrar em Gadara, ele está usando todas as suas armas para tentar parar Jesus, mas nada para Jesus Cristo, aleluias, nada consegue parar a obra que ele tem para realizar. O único que pode parar, no sentido de não aceitar esta obra, de ter resistência, eu e você quando nós fechamos o nosso coração. Mas se abrirmos o coração, ele vai fazer coisas extraordinárias. E eu sei que você já tem experimentado isso na sua vida. Jesus devolveu a esse homem uma dignidade de vida. Esse homem era alguém que vivia nos sepulcros. E quando eu começo a pensar nessa dignidade, 3 coisas Jesus faz nesse processo de libertação na vida desse homem. Primeiro, nós vemos aqui que este homem estava assentado aos pés de Jesus, no versículo de número 15. Coloca para nós Marcos 5, verso 15. Verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado. Assentado, pode deixar esse texto aí. Ele está assentado aos pés de Jesus. Aquele que vivia perturbado, agitado, correndo de dia e de noite, sem descanso na sua mente e no seu corpo, agora está quieto, sereno, assentado aos pés do Salvador. Queridos, toda a nossa ansiedade, toda aquela angústia que você tem, sabe, aquele desespero que muitas vezes tenta entrar dentro do seu coração, coloque aos pés de Jesus, descanse aos pés do Senhor Jesus. Esse homem era um homem agitado, esse homem era um homem que não tinha sossego. Mas agora ele está onde? Ele está sentado aos pés de Jesus. Ele está descansando aos pés do Salvador. É somente em Jesus que nós encontramos descanso. Sabe, queridos, Jesus, ele acalmou o vendaval daquele mar. E ele também acalma o coração deste homem atormentado. Aleluias. Alguns teólogos dizem que aquela tempestade que Jesus enfrentara para chegar em Gadara, como eu falei, fora provocado por Satanás, para que Jesus não chegasse lá. Mas quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, por mais que o diabo tente, ele não vai conseguir. Talvez você tenha orado por alguém da sua família, e parece que as coisas estão tão difíceis, você não vê as coisas acontecer. Saiba que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Aleluias. Continue orando. Continue clamando. Então, primeira lição que nós aprendemos nessa libertação: este homem está sentado aos pés de Jesus, está calmo, está tranquilo. Segundo, este homem, o texto diz, depois que ele fala que ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido. Era alguém que andava nu.
Agora ele está sentado, ele está calmo e ele está com roupa. Ele está de uma forma normal. Esse homem havia perdido o seu pudor, a sua dignidade, ele andava nu. Havia muito tempo que ele não se vestia. Ele tinha perdido o respeito próprio e o respeito pelos outros. Estava às margens não só da lei, mas também da decência. Agora que Jesus o transformou, ele agora coloca uma roupa. E ele agora está sentadinho aos pés de Jesus e bem arrumadinho, limpinho. Que obra linda! Porque a obra do Senhor primeiro começa no nosso interior, tirando a inquietação do coração daquele homem. Mas agora também se revela no exterior daquele homem. Agora ele está ali, calmo, sereno e bem arrumadinho, sentadinho aos pés de Jesus. A prova da conversão é a mudança. A conversão genuína e verdadeira sempre vai tocar em alguns pontos muito estratégicos da nossa vida. Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, quando ele abre o seu coração para o reino de Deus, o que ele fala? Em tudo aquilo que eu tenho roubado, que eu não tenho agido de uma forma correta, eu vou devolver. Porque aquele era o ponto onde Zaqueu tinha uma falha muito grande. Agora, o Senhor trabalha bem naquele ponto da vida dele. Agora ele quer restituir de todos aqueles que ele roubou. Então, o Senhor vai trabalhar nessas áreas da nossa vida. E você vai começar realmente a dar um fruto nessa área. As pessoas vão ver a transformação, vão ver a luz de Cristo na sua vida. E agora você vai agir de uma forma diferente. Se você era violento, agora você começa a ter uma temperança. Você começa a controlar, ter o teu temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. E agora você é manso, agora você fala de uma forma diferente. Agora você trata as pessoas de uma forma diferente. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando na sua vida. Se verdadeiramente nós nos convertemos. O que é conversão? Conversão é uma mudança de direção. Então, se houve uma conversão genuína na nossa vida, vai ter que haver mudança. Amém, queridos? Precisa haver mudança. Você pode falar um monte de versículo, um monte de texto bíblico, mas é o seu testemunho que realmente vai fazer diferença. É a mudança que está acontecendo na sua vida que vai fazer a diferença. Terceiro, nós vemos ali, ele está sentado, no verso 15, ele está vestido. E ele está em perfeito? Fala comigo, ele está em perfeito? Ele está em perfeito juízo. Ele está sentado aos pés de Jesus, ele está vestido e ele está em perfeito juízo. Jesus restituiu esse homem na sua sanidade mental. É muito interessante, não só na sanidade, mas também na santidade. A diferença entre sanidade e santidade está só na letrinha T. O T muda tudo, ou é sanidade ou santidade. E se você pensar na letra T, ela é muito parecida com a cruz. Por quê? Porque a cruz muda a nossa história. A cruz redireciona a nossa vida. A cruz nos leva a enxergar as coisas de uma forma diferente. A cruz nos leva ao entendimento do que é reino de Deus. Agora esse homem, ele tem sanidade. E ele também vive uma vida, começa a experimentar uma vida de santidade. Alguém que andava nu. Por isso que eu falo, você tem que ler o texto e mergulhar dentro do texto. Alguém possesso, violento, andando nu pela cidade, pelos sepulcros. Que cena horrível. Uma cena muito horrível. E agora quando as pessoas chegam, elas olham alguém ali, que era tão violento, sentado, bem calminho, bem arrumadinho, ouvindo aquilo que Jesus está lhe ensinando, recebendo influência de Jesus, sendo influenciado por Jesus.
Quando nós começamos a olhar tudo isso, nós começamos a entender por que Jesus recusa o pedido daquele homem. Marcos capítulo 5, do verso 18 ao 20. Põe lá para nós. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Verso 19. Jesus não o permitiu, mas disse: vai para onde? Vai para onde? Vai para a sua casa, para a sua família. Eu quero pensar em algumas questões aqui com você. A família precisa ser o nosso primeiro campo missionário. A verdadeira transformação, e só os nossos familiares realmente sabem se nós estamos sendo transformados ou estamos mudando. Porque aqui na igreja, a gente está aqui tudo bonitinho. Só tem anjo nesse lugar aqui. Só tem anjinho. Eu estou olhando aqui, só vejo anjo. Só vejo anjo. Mas é lá no seu ambiente, dentro da sua casa, onde você revela quem você realmente é. A forma como você age em determinadas situações. Queridos, é um processo. Talvez você falava muito palavrão. E você está nesse processo de transformação. Você não vai mudar de um dia para a noite, mas você precisa mudar. Eu já contei essa história aqui. Uma vez eu estava arrumando um negócio lá em casa. E eu dei-lhe uma martelada no dedo, que parecia que o coração estava na ponta do dedão. Pum, pum, pum. E eu estou lá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a Rosângela achou que eu estava orando. Ela entrou no quarto e falou: você está orando aí? Eu falei: não estou orando não, é aqui meu dedo, quase chorando de tanta dor no dedo. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Se fosse há uns anos, isso já faz um bom tempo. Se fosse, talvez antes de eu ter conhecido Jesus, ou quando eu ainda estava naquele processo, talvez eu ia pegar aquele martelo e jogar contra a parede, como muitos aqui já fizeram. Ou vai arrumar alguma coisa, não dá certo, aí ao invés de você pega e maceta tudo aquilo. Isso não acontece na sua casa. Não acontece. Quando o seu filhinho pequenininho derruba um negócio e quebra lá, você diz: aleluia, glória a Deus, é um anjinho. Normalmente não é assim que nós agimos. Eu lembro de um amigo meu, ele falava assim: pastor, quando eu tiver meus filhos, eu vejo essas crianças aprontando tanto por aí, mas quando tiver meus filhos, pastor, você vai ver, vão ser tudo educadinhos, vão ser... Gente, as crianças dele parece que vieram encomendadas. Vieram tudo 380. E um dia eu conversando com ele, ele falou: olha, eu só não infartei ainda porque o meu coração acho que é bom, porque pensa numa turma que não sossega. E eu trabalhar de Deus, mas é nessas horas que nós precisamos mostrar quem nós somos. Nós precisamos realmente, para as pessoas que estão à nossa volta: seu filhinho está te olhando, papai. Como você reage? A sua filhinha está te olhando, mamãe. Como você reage com o maridão quando ele pisa na bola com você? Ai, amor, você errou, mas eu te amo tanto. É assim que faz? Normalmente não é assim. Normalmente não é assim. Eu estou falando aqui de coisas que todos nós estamos num processo, precisamos crescer e precisamos melhorar. E eu também me coloco dentro disso. Já melhorei um monte, mas eu sei que eu tenho muito que caminhar ainda. Eu tenho muito que melhorar. Então Jesus diz para ele: volta para a sua família, porque ele era o terror, ele era a ovelha negra da família. Ele não tinha mais convivência com a família. O que Jesus está dizendo para ele? Olha, você recebeu uma influência agora. Agora volta para a sua família e começa a influenciar dentro da sua família. Começa a ser um influencer de Jesus dentro da sua família. E ele volta. E agora ele começa, as pessoas, pensa agora, queridos. Não sei se ele tinha pai ou mãe, era casado, foi casado.
O texto não entra nesses detalhes, mas pensa agora esse homem retornando para sua casa. A família olhando, a princípio com medo, mas ele já está vestido, ele só andava pelado. Tinha síndrome do Adão. Mas agora ele está vindo normal, ele não está correndo, ele não está rosnando, ele não está gritando, ele está andando normal, está vestido. Alguma coisa aconteceu. Não sei se ele tinha pai, mãe, mas de repente ele chegou, ele disse: bença pai, bença mãe. Não sei se ele tinha sido casado um dia, talvez levou uma flor para a esposa. E alguma coisa aconteceu mesmo. A Rosângela sempre brinca comigo: se quer me alegrar, me dê algo amarelo que brilha. Aí esse dia eu levei um quindim para ela. Aí ela gosta de quindim. Ela falou: mas esse quindim aqui não é bem o que eu quero, não. Eu falei: mas vai se contentando com esse aqui. Aí quem sabe para frente a gente não. Mas agora a família começa a olhar para ele e começa a ver algo diferente. Por quê? Porque ele foi influenciado e agora ele já começa, sem falar, ele já começa a influenciar. Sem falar, as pessoas já começam a olhar de uma forma diferente. Esse homem torna-se uma luz no meio da escuridão. E agora ele começa a pregar para a sua família. Mas não é aquela pregação. Gente, uma das coisas mais terríveis no nosso meio evangélico é aquela pregação sem um testemunho de vida. Aquele sermão que você tenta dar para o seu cunhado, para a sua sogra, para o seu primo, mas você não tem moral nenhuma para falar o que você está falando. As pessoas não vão escutar. E eu sei que é duro escutar isso, mas primeiro mude você para tentar influenciar as outras pessoas. Seja você primeiro influenciado, para depois ter autoridade para falar. Porque isso faz toda a diferença. Então ele prega para a sua família, mas também para toda a região de Decápolis. Lembra que eu falei para você, presta atenção nesse nome Decápolis. Decápolis era a região, ela era formada por 10 cidades, estavam ao entorno de Decápolis. 10 cidades. Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Ipos e Damasco. Todas essas cidades faziam parte de Decápolis. Você está conseguindo associar o que Jesus, através da vida deste homem, está fazendo naquela região? Primeiro na família daquele homem, e agora esse homem, ele é instrumento de Deus, e ele agora sendo influenciado por Jesus, cheio do amor de Jesus, sendo liberto com testemunho de vida, ele influencia a sua família e começa a influenciar toda uma região. Não estou falando de uma cidade, eu estou falando de 10 cidades. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos um potencial muito grande nas mãos de Deus. Nós precisamos entender que estamos aqui na face dessa terra para sermos influencers de Jesus. É de Jesus, sermos influenciadores de Cristo Jesus aonde nós estivermos. Eu quero ser conhecido como alguém que é um influenciador de Jesus. Aleluias. Este homem agora era um testemunho vivo do amor de Deus. Jesus mandou ele ir de volta para a sua casa. Ele vai, ele obedece, e agora ele começa a pregar a palavra. Ele agora é uma influência positiva na vida das pessoas. Que obra maravilhosa. O Senhor Jesus o mandou anunciar quão grandes coisas Deus fez por ele. Deus tem feito grandes coisas por sua vida, na sua vida. Deus tem mudado a sua história. Deus tem te dado uma nova expectativa de vida. Deus tem te libertado. Amém ou não amém? E o que Ele espera que eu e você façamos? Que nós retenhamos isso só para nós? Ou que nós possamos compartilhar isso com outras pessoas? É o que Ele espera. Esse é o papel da igreja, queridos. Este é o nosso papel. Tem uma cadeira vazia aí do seu lado.
Se eu e você olharmos para essa cadeira que está vazia e dizer, o meu papel, como influencer de Jesus, é me comprometer, que através do meu testemunho de vida, alguém vai se assentar nessa cadeira que eu convidei para estar aqui no próximo domingo. Se nós entendermos isso, muda tudo. Esse homem, ele entendeu, mudou a sua casa, e agora uma cidade começa a ser mudada, e não só uma cidade, outras cidades começam a ser mudadas, por conta de uma pessoa. Uma pessoa. Ele foi, Marcos capítulo 5, 20, ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Por quê? Porque conheciam a história daquele homem. Todos conheciam na região a história daquele homem era terrível. Quem não conhecia a história do perturbado, do possesso lá de Decápolis, de Gadara, todos conheciam ali naquela região. Mas agora, ele começa a ser conhecido de uma forma diferente. Ele começa a ser conhecido como alguém que recebe uma transformação na sua vida. Como alguém que tem a sua vida mudada e transformada. Meu irmão, minha irmã. O trabalhar de Deus nas nossas vidas tem um propósito. O agir de Deus nas nossas vidas tem um propósito. A começar dentro da nossa família. No seio da nossa casa. Com as pessoas que estão à nossa volta. Faça a sua parte. E o Senhor vai te ajudar. Quando a palavra diz que ele começou a anunciar em Decápolis, quer dizer que ele começou agora a ser um missionário no lugar onde ele estava. Todos conheciam a história do homem que ficava nos sepulcros, mas agora eles estavam contemplando o que Jesus realizou e vendo com os seus próprios olhos aquela obra maravilhosa de Jesus na vida daquele homem. Aqueles que expulsaram Jesus dos seus domínios, agora estão vendo um milagre de Deus na vida daquele homem. Quando Jesus liberta aquele homem, aquela região, eles criavam porcos naquela região. E aqueles porcos foram todos para o precipício. Um porquinho olhou para o outro e falou assim, eu não sei você, mas eu não aguento ficar com esses capetos no couro aqui não, eu vou dar um jeito. Eu estou junto contigo. E os 2.000 porcos, E aí eles chegam para Jesus e falam, você não é bem-vindo aqui, você matou nossos porquinhos, e agora, sai daqui, tal. E Jesus sai. Jesus sai. Mas ele deixou um missionário naquele lugar. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E se nós entendemos o propósito do Senhor, a obra dele vai ser completa, vai ser linda, vai ser maravilhosa. Maravilhosa. Jesus mostrou para todos o seu poder e a sua autoridade. E tem mais. Agora isso aqui é poderoso demais. Marcos capítulo 7, verso 31 ao verso 33. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de... Agora veja o outro verso, 32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Jesus estava onde? Na região de Decápolis. Agora olha o verso 33. Depois de levá-lo à parte, longe do quê? Longe do quê? Agora já tem uma multidão onde Jesus está em Decápolis. Primeiro ele foi e ele ministrou só sobre a vida de um homem. Agora aqui em Marcos capítulo 7 ele volta para Decápolis. E agora tem uma multidão que está ouvindo Jesus. Quem pregou para essa multidão? Quem influenciou estas pessoas? Foi o nosso amigo lá, que foi influenciado por Jesus. Longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. E aquele homem foi curado. Algum tempo depois, Jesus voltou a Decápolis. Só que agora havia uma multidão seguindo Jesus. E houve esse milagre maravilhoso.
Maravilhoso. Você leu comigo na palavra que na primeira vez que Jesus pisou naquela região, ele não foi bem aceito, ao ponto de pedirem que ele fosse embora. Mas agora Jesus está na mesma região, só que desta vez tem uma multidão o acompanhando. Aleluias! A palavra de Deus é maravilhosa, o agir de Deus é maravilhoso. Já estamos indo para o final. Mas eu quero encerrar. Continua, Marcos capítulo 8, do verso 1 ao verso 9. Vamos ter mais ou menos uma noção do que era essa multidão. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. Olha quantas vezes se repete aqui a palavra multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Agora olha o verso 9. Cerca de 4.000 homens estavam ali naquele lugar. Cerca de 4.000 homens estavam presentes naquele lugar. Se formos contar as mulheres e as crianças, eu vou chutar bem baixo aqui. Bem baixo. 12.000 pessoas, mas tinha bem mais. Começou a obra com 1. Agora aqui já tem 12.000. Por quê? Alguém que se deixou ser influenciado. E agora começa a influenciar. E à medida que ele vai influenciando, as pessoas vão entendendo e também vão influenciando outras pessoas. É para isso que ele tem nos chamado, queridos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37, 5. Conclusão. Só existem 2 opções. Ou influenciamos, ou somos influenciados. Ele tem me chamado, ele tem te chamado, para que nós possamos ser uma influência positiva na vida de tantas pessoas. Não reter só para nós aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando eu li esse texto, eu comecei a estudar esse texto de uma forma mais profunda. Eu fiquei pensando em tudo aquilo que Deus já fez através da minha vida, mas é muito pouco perto daquilo que Ele ainda quer fazer. E eu quero terminar, não vou ler o texto, mas Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. A palavra vai falar que Ele nos chamou para sermos sal e para sermos luz na face dessa terra, para fazermos a diferença. Ele foi até aquela região. Ele enfrentou uma tempestade para chegar naquele lugar, porque tinha alguém que era prisioneiro de Satanás, possesso. Mas ele não só liberta aquele homem, ele dá uma missão para aquele homem, e aquele homem entende a missão que recebe e leva adiante, não para nele. O problema é que muitas vezes para em nós, mas não pode parar em nós, precisa continuar. Eu quero te convidar a ficar em pé.